Maravilha. Você está pronto para a palavra aí, irmão? Amém. Não se distraia. Sai do tempo só se você tiver uma urgência extrema para atender, porque uma palavra do Senhor pode acertar a sua vida em cheio e transformá-la para sempre. Quantos têm expectativa de receber uma palavra poderosa do Senhor e vai transformar a sua vida de hoje para sempre? Diga, eu tenho. Graças a Deus por isso, porque eu tenho uma palavra de Deus para você, e essa palavra carrega o seguinte título: 4 princípios para um 2020 de expansão. 4 princípios para um 2020 de expansão. Você sabe que nós estamos debaixo de uma palavra profética, e nós lançamos aqui para a igreja no dia 31 de dezembro, no nosso culto da virada, e essa palavra profética é expansão. Em 2020, Deus nos espera com fé. Você recebe a palavra de Deus com fé, irmão? Amém? Então ela vai se cumprir na sua vida. Você será expandido em caráter, você será expandido em santidade, você será expandido em devoção, em fervor, você será expandido em um espírito adorador ao Senhor. E a partir dessa expansão de caráter, essa expansão interior, o Senhor vai expandir todas as áreas da sua vida. Seus relacionamentos serão expandidos, sua família, seu casamento será expandido, suas finanças serão expandidas, seu trabalho será expandido, seus estudos serão expandidos. Você crê nisso, irmão? Amém? Então hoje eu quero compartilhar com você 4 princípios, apenas 4 princípios para um 2020 de expansão, para que você se prepare para aquilo que Deus vai realizar na sua vida. Amém? Bom, o reino de Deus é um reino de princípios, e os princípios do reino são as chaves que nos dão acesso a todas as bênçãos e promessas desse reino. Assim, a única maneira de vivermos plenamente no reino de Deus é observando os seus princípios. A única maneira de vivermos plenamente no reino de Deus é observando os seus princípios. Você pode vir à igreja todo domingo, você pode vir à igreja toda quarta, se você pode vir à igreja toda quarta e domingo. Mas se você não observar os princípios do reino de Deus na sua vida, todos os dias, em todo o tempo e em todas as coisas, você não se qualificará, por assim dizer, para usufruir as promessas do reino, as bênçãos do reino. Então é preciso observar os princípios do reino de Deus para um 2020 de expansão, para aquilo que Deus quer fazer e vai fazer a sua vida em 2020. O que é um princípio? Um princípio é a razão por que alguma coisa é feita ou não é feita. Um princípio é o fundamento sobre o qual nós sustentamos as nossas atitudes, deve ser construída sobre os fundamentos do reino. Os fundamentos do reino que devem ser também os motivos pelos quais, como filhos de Deus e cidadãos desse reino, devemos agir e reagir no mundo. Os princípios do reino devem ser os norteadores de todo o nosso modo de viver nesse mundo, de todas as nossas ações e reações nesse mundo. E é só por meio dos princípios do reino de Deus que podemos viver plenamente a vida que Jesus conquistou para nós, com o preço do seu sangue. Então nós garantimos que o Senhor possa edificar com segurança a sua obra em nós e através de nós, para usufruirmos de toda a realidade da nossa redenção em Cristo e da sua boa, perfeita e agradável vontade para nós. Você sabe, Deus tem uma vontade a seu respeito. Deus tem uma vontade a meu respeito, uma vontade ao nosso respeito. A palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 12, versículo 2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês sejam capazes de compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu sei você, mas isso me deixa animado, irmão. A vontade de Deus sobre mim, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A vontade de Deus sobre a sua vida é boa, perfeita e agradável. E a única forma de viabilizarmos que a vontade de Deus se realize em nossas vidas é observando os princípios do reino. Por isso eu quero compartilhar com você hoje apenas 4 princípios para um 2020 de expansão. Esses princípios são como chaves que você vai usar para entrar nas bênçãos e nas promessas do reino sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre os seus estudos, sobre os seus planos, sobre os seus empreendimentos esse ano.
São também as chaves que nós usaremos juntos para acessar a vontade perfeita de Deus para a nossa família de fé e vivermos juntos o melhor ano de nossas vidas. Toda virada de ano eu digo isso. Está vindo aí o melhor ano de nossas vidas. Por que eu digo isso? Porque a palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 4, versículo 18, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus sempre nos leva de menos a mais. Isso quer dizer que com Deus, a nossa vida ela é uma ascendente, progressiva. A nossa vida com Deus, ela deve ser melhor amanhã do que é hoje. Amém, irmão? Essa é a sua vontade. Isso é o que nos diz a sua palavra. Por isso, o melhor ano é sempre o ano que vem. Mas graças a Deus, porque nós entramos no melhor ano das nossas vidas. Dia 31 eu digo de novo, está chegando aí o melhor ano das nossas vidas. Mas 2020 está só começando. E em 2020 Deus vai expandir a sua vida. E você precisa como filho de Deus. Como um legítimo filho de Deus. A primeira coisa e a coisa mais importante para a nossa expansão em 2020 é que estejamos plenamente seguros em nossa identidade espiritual. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Uma nova criatura. Algumas versões dizem uma nova criação. Então, como novas criaturas, nós recebemos no Espírito, pela fé em Jesus. E olha que incrível, a Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 12, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Eu vou ler de novo para você dar um aleluia, glória a Deus mais forte, beleza? João 1,12 diz, olha, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Você é um filho de Deus, você é um filho de Deus. Nós somos filhos de Deus, irmãos, isso é maravilhoso. Aliás, isso não é só maravilhoso, isso é a coisa mais maravilhosa que aconteceu em nossas vidas. Termos nos tornado filhos de Deus. Precisamos manter em mente que somos Pai, nos tornamos irmãos de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A Bíblia diz em João 3,16 que porque Deus amou tanto o mundo, Ele entregou o seu Filho unigênito. E o apóstolo Paulo vai dizer que Cristo foi morto para se tornar o primogênito dentre muitos irmãos. Até Ele vir, Ele era o único capaz de ser gerado por Deus. Mas depois de sua morte, Ele se tornou o primeiro de todos os que viriam a ser gerados por Deus no Espírito, pela fé no seu nome. E esses somos nós, somos eu e você. Somos filhos de Deus, irmão. Isso precisa encher o nosso coração de alegria. Isso precisa encher o nosso coração de expectativa por dias melhores, de expectativa por circunstâncias melhores, de expectativas por vitórias, por milagres, por portas abertas. Porque essa é a realidade dos filhos de Deus. É assim que devem viver os filhos de Deus. Devem viver os filhos de Deus, experimentando toda a realidade do reino de Deus e vivendo plenamente a vida que Ele nos dá. Devemos estar seguros no fato de que somos amados por Deus Pai, assim como Jesus por Ele é amado. E que como um Pai perfeito, Ele sempre estará sobre nós. Diga, sobre mim. Ele sempre estará sobre nós para nos amar, cuidar de nós e nos proteger como ninguém mais poderia fazê-lo. Às vezes eu fico... Agora a gente entrou nessa fase, né? A gente entrou na fase de perseguir a Manuela. Então, se a gente solta a Manuela, a gente tem que perseguir ela, porque um minutinho aqui que a gente levantou a mão para adorar, ela se espatifou ali no corredor, tive que correr lá para pegar ela. E eu fico sentindo essa efusão de amor e de protetividade, não sei nem se essa palavra existe, talvez eu tenha inventado essa palavra agora, mas essa efusão de amor e de desejo de proteger a minha filha quando eu estou perseguindo ela. Peraí, aí não, para cá não. Eu fico pensando, sabe, se eu que sou cheio de falhas, cheio de defeitos, se eu que sou muitas vezes ruim pra caramba, sou capaz de proteger minha filha com todo esse amor, com todo esse sentimento de proteção, você imagina o nosso Deus, você imagina o nosso Senhor, você imagina o nosso Abba, o nosso Paizinho querido. Uau! Você é um filho amado, você é uma filha amada. Por favor, em nome de Jesus, seu irmão mais velho, não deixe ninguém dizer o contrário sobre você. Não deixe ninguém mentir para você,
dizendo que você não é amado, dizendo que você é sozinho, dizendo que você é um coitado, dizendo que você... Não. Você não está sozinho, você não é um coitado, você tem família, ok? Você está na família de Deus, você tem um pai, você tem muitos irmãos. Jesus Cristo, seu Senhor, é o seu irmão mais velho. Irmão, isso deve te deixar seguro. Amém? Isso deve te deixar seguro. Você é um filho amado. Eu e você somos filhos amados de Deus. Em 2020, nós precisamos nos posicionar na nossa identidade em Cristo. Veja-se como um filho amado. Sinta-se um filho amado. Viva como um filho amado. Amém? Talvez você tenha entrado aqui nessa noite com esse sentimento de isso é mentira, irmãos. E o pai da mentira é o diabo. E é o diabo quem quer que você não acredite que você é um filho amado. Porque se ele consegue fazer que você acredite que você não é um filho amado, ele consegue escravizar você de novo. Só que você não pode deixar se escravizar de novo, porque Cristo Jesus já fez você livre. Amém? Cristo Jesus já fez você livre. Livre para amar e livre para ser amado. Amém, irmão? Queria fazer um negócio com você. Levante sua mão aí bem alto. Diga bem forte comigo. Eu sou profundamente amado, grandemente abençoado e altamente favorecido. Diga forte de novo. Eu sou profundamente amado, grandemente abençoado e altamente favorecido. Diga, eu sou um filho amado de Deus. Amém, irmão? Sabe essa alegria? Pode aplaudir a Jesus. Porque foi Ele quem fez isso por nós. Sabe essa alegria? Sabe esse gozo? Sabe essa força com que você repetiu essas palavras agora? São esses sentimentos que devem reger a sua vida todos os dias em 2020. Amém? São esses sentimentos com os quais você deve despertar todas as manhãs em 2020. Eu sou um filho de Deus, grandemente amado, profundamente amado, grandemente abençoado e altamente favorecido. Amém, irmão? Então o primeiro princípio é esse: viva como um legítimo filho de Deus. Segundo princípio para um 2020 de expansão: use a sua autoridade espiritual. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Se você não tem uma Bíblia, coloca alguém perto de você que tenha, para você acompanhar a leitura que a gente vai fazer agora. Porque esse versículo bíblico, ele vai virar uma chave na sua cabeça agora. Se você chegou lá, diga amém. Lucas capítulo 10, nós vamos ler apenas o versículo 19. Veja só o que diz a palavra de Deus em Lucas 10, 19. Palavra de Jesus, tá, irmãos? Eu dei a vocês a autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano algum. Jesus disse, irmão, não sou eu quem está dizendo para você, não foram nem mesmo os apóstolos quem disseram isso, embora se fossem eles tivessem dito, estava ok, é a palavra de Deus, mas foi o próprio Jesus. Jesus disse para os seus discípulos. Quantos discípulos de Jesus nós temos aqui? Então ele está dizendo para você agora, olha, ele disse, eu dei a vocês a autoridade para pisarem serpentes e escorpiões, cobras e escorpiões. Escute, e sobre todo o poder do maligno. Todo o poder do maligno. Os filhos de Deus têm autoridade espiritual sobre todo o poder do maligno. Preste atenção, irmão, nisso. Eu disse que isso pode virar uma chave na sua cabeça hoje. Não há nenhum milímetro sequer do poder que o diabo tem que não deva ser subjugado pela autoridade espiritual que Jesus nos deu. Você entendeu isso? Nenhum milímetro sequer do poder que o diabo tem que não deva ser ou que não possa ser subjugado pela autoridade espiritual que Jesus nos deu. Porque Jesus disse, eu dou autoridade a vocês para pisarem serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno. Ah, Daniel, mas se for um demônio desses assim, bem grandão, bem fortão, não importa.
ele deve se submeter a você pela autoridade que é o nome de Jesus está sobre a sua vida. Não importa. O nome de Jesus tem poder e autoridade para subjugar todo o poder do maligno. E o nome de Jesus foi dado à igreja por herança. A autoridade de Jesus que está no seu nome nos foi dada, nos foi deixada. Nós lemos também em Marcos capítulo 16, do versículo 15 ao 18. E disse-lhes: vão pelo mundo todo, preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se beberem algum veneno mortal, não lhes fará dano nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Olha que interessante. Jesus não disse assim: olha, esses sinais vão seguir aqueles que creem. Onde houver algum enfermo, esse enfermo deve pedir oração. E não. E aí os crentes vão orar e eu vou decidir se vou curar esse enfermo ou não. Não, Jesus não disse isso. Jesus disse assim, ó: imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Em outros lugares dos evangelhos, Jesus disse assim, acho que é em Lucas 10 mesmo. Jesus disse assim para os seus discípulos: olha, vão e curem os enfermos. Mas não tem que orar, não tem que ter uma música no fundo. Não, vão e curem os enfermos. Irmão, você quer mais autoridade que isso? Expulsarão demônios. Certa vez Jesus, tendo comissionado os 70 para ir pregarem, para expulsar os demônios, para curar os enfermos, recebeu os discípulos de volta, felizes da vida, porque os demônios se submetiam a eles pela autoridade do seu nome. E aí Jesus disse assim: vocês estão contentes por isso? Vocês estão saltando por isso? Estejam contentes porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. O que essa afirmação de Jesus carrega por trás dela? É como se ele dissesse assim: expulsar demônio? Isso é fichinha. Uau! Por isso, para um 2020 de expansão, é imperativo que os filhos do reino... Mas o diabo vai tentar atrapalhar os planos de Deus para que a vontade de Deus sobre a sua vida não se cumpra. Não porque Deus não é capaz de vencer o inimigo, mas porque muitas vezes nós permitimos que o inimigo avance sobre as nossas vidas de maneira passiva, sem oferecer-lhe resistência. E é sobre isso que Jesus está falando quando Ele nos dá autoridade. Há situações em que nós deveremos orar ao Pai: Senhor, o caos e as trevas em nome de Jesus. Com coragem, com ousadia. Seguros da nossa identidade espiritual e seguros da nossa autoridade espiritual. Amém? Para dar um exemplo simples, eu já devo ter contado essa história aqui, sei lá, uma centena de vezes. Quando eu morava na casa antiga, estou morando numa casa nova recentemente, me mudei há 2 anos, um pouquinho mais. Quando eu morava na minha casa antiga, umas 3 casas para cima na minha rua, tinha um vizinho que de vez em quando promovia festas lá. E o som que eles punham, o som que eles colocavam na festa, parecia que entrava assim dentro do meu quarto, rasgando a minha janela, irmão. E era quase impossível dormir quando ele resolvia promover festa. E eram festas daquele tipo, né? Todo mundo bebendo, uma bagunça na rua. Aí um dia a gente estava lá cansado, deitado, querendo dormir, e aquele som massacrando os nossos ouvidos no quarto. Aí eu falei assim, irmãos, eu usei essas palavras. Eu falei assim: Satanás, a polícia do reino sou eu. E na autoridade do nome de Jesus, eu ordeno agora que essa festa acabe, cesse essa festa agora. Mas irmãos, eu não disse isso só porque eu queria dormir. Obviamente eu queria dormir, mas eu não disse isso só porque eu queria dormir. Eu disse isso porque, como eu falei para vocês, eram festas onde, as festas que eram promovidas ali eram festas onde as pessoas ficavam bebendo, uma bagunça tremenda, e muita coisa acontecia ali. E eu falei assim: não. A polícia do reino está aqui, Senhor. Senhor não. Satanás, em nome de Jesus, acabe essa festa agora. Ninguém mais vai beber, ninguém mais vai se drogar, ninguém mais vai se prostituir. E eu quero dormir. Irmãos, não levou 5 minutos para a festa acabar. Eu não sou melhor que você, eu não tenho mais poder espiritual que você. Eu talvez até seja um pouco mais bonito que você, mas isso aí também não quer dizer nada. Brincando. Mas irmãos, eu usei a autoridade espiritual que eu tenho no nome de Jesus. Você entende? Então, em 2020, irmão, você precisa usar a autoridade do nome de Jesus para bloquear o avanço das trevas sobre a sua vida.
O diabo vai tentar te assustar, o diabo vai tentar te impressionar, o diabo vai tentar atrapalhar os planos de Deus sobre a sua vida, mas você não pode permitir que isso aconteça. E você tem todo o recurso que você precisa para impedir que isso aconteça. Que recurso é esse, Daniel? A autoridade espiritual que nos foi deixada por herança no nome de Jesus. Amém? Bloqueie o avanço das trevas sobre a sua saúde. Não aceite enfermidades sobre o seu corpo. Sabe, não creia que isso é normal, isso é natural da vida. Ok, as enfermidades estão aí para se alojarem no corpo de quem permite que elas se alojem. Porque se nós cremos no que está escrito, irmão, as enfermidades não podem nos vencer. Jesus disse, curarão os enfermos. Amém? Em meu nome curarão os enfermos. Esse enfermo pode ser o seu vizinho, mas pode ser você também. Então não permita, use a sua autoridade espiritual para não permitir o avanço de enfermidades, de doenças sobre a sua vida em 2020. Não permita o avanço das trevas sobre o seu relacionamento com o seu esposo, com a sua esposa em 2020. Amém, irmão? Amém, irmão? Em nome de Jesus. Essa semana eu ouvi algo que mexeu comigo. Um pastor disse assim, eu me recuso a ser aconselhado por um pastor naquilo em que a Bíblia já me deu instruções sobre como agir, sobre o que fazer. Entenda, dentro do contexto, essa afirmação não é uma afirmação arrogante de alguém orgulhoso que não recebe conselhos. Mas eu queria que ele ia dizer o seguinte, irmão, está aqui, a palavra foi revelada, a autoridade espiritual nos foi deixada por Jesus, pelo poder que é no seu nome. Sabe, irmão, então, tudo isso é bom e tem o seu lugar. Remédio é bom, tem seu lugar. Conselho pastoral é bom, tem seu lugar. Terapia de casal é bom e tem seu lugar, irmão. Mas se você crê que está escrito, se você crê no que está escrito, você pode usar a autoridade que há no nome de Jesus, a sua autoridade espiritual, para bloquear o avanço das trevas sobre o seu relacionamento com o seu cônjuge, sobre o seu relacionamento com os seus filhos, sobre os seus relacionamentos de maneira geral. Desenvolva relacionamentos saudáveis em 2020. Não permita que o diabo interfira nisso, irmão. Amém? Se houver aí alguma cisânia entre você e algum amigo, perdoe. Perdoe logo. Nem dê tempo de diabo achar que ganhou contra você. Nem dê tempo de diabo festejar. Perdoe logo. Está tudo certo. Eu perdoo. Olha o diabo. Que droga. Ele perdoa. Peça perdão. Não, ok, não vamos brigar por isso. Me perdoe em nome de Jesus. Essa não foi minha intenção. Foi minha intenção ferir você, machucar você, magoar você. Eu te amo. É o contrário, eu te amo. Você entendeu tudo errado. Olha o diabo. Ele pediu perdão. Você entende, irmão? Avance com a autoridade que há no nome de Jesus sobre toda a obra do maligno. Nada, Jesus disse, nada vos causará dano. Mas por que os crentes sofrem dano? Porque permitem que o diabo lhes imprima dano. Porque permite. Porque se você crê, você pode impedir que isso aconteça. Amém? Não permita que as trevas avancem sobre o trabalho, sobre a obra das suas mãos. Não permita que as trevas avancem sobre as suas finanças. Não permita que as trevas avancem sobre a sua espiritualidade. Tô cansado, eu não quero mais ler a Bíblia, eu não quero mais orar. Que essa bobagem, irmão. Pelo amor de Deus. Essa é a vida do crente. Se você não lê a Bíblia e não orar, então tem alguma coisa muito errada com você se você nasceu de novo. Porque quem nasceu de novo, pela fé em Cristo Jesus, irmão, o coração arde de paixão e amor por Jesus. E o que a gente mais quer fazer é estar com Jesus por meio das Escrituras, por meio de uma vida de oração ativa e produtiva. Sabe, mas às vezes o diabo faz você se sentir cansado, se sentir fraco. Ele tenta fragilizar você pela sua alma. Pela sua alma, olha que interessante. O apóstolo Pedro diz assim, olha, o diabo, vosso adversário, anda... você conhece o versículo? Anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Quer dizer, ele nem tem liberdade plena para acessar a sua vida e sequer tem poder real sobre os filhos de Deus, para assustar você. Por quê? Porque ele brama como um leão, ele quer parecer algo que ele não é, para tentar acessar um lugar que ele não tem liberdade para acessar. Que lugar é esse? O seu espírito. Por que ele não pode acessar o seu espírito? Porque no seu espírito habita o Espírito de Deus. Foi lá que você nasceu de novo. Mas ele anda ao derredor. E ele vai tentar pegar você pela sua alma. Suas emoções, seus sentimentos, seus pensamentos. E é aí
que muitos de nós abrimos a guarda. Vem um sentimentozinho mal e a gente não faz nada com ele, ele fica lá. Ele cresce, 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 cresce. Quando a gente menos percebe, aquilo ali está dominando a gente, de tal forma que a gente se vê preso e não consegue se livrar desse sentimento. Um pensamentozinho que ele sugere e a gente não faz nada com isso, e a gente deixa ele lá. E a gente pensa naquilo todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. De repente a gente é tomado por uma vontade abrupta de fazer aquilo no que a gente está pensando, sabendo que aquilo que a gente está pensando é contra a vontade de Deus, vai lá e faz assim mesmo. Por quê? Porque aquilo já dominou a sua mente, e a gente só faz aquilo o que a gente primeiro pensa, a gente concebe na mente, depois faz, depois age, depois pratica. Então, irmão, em nome de Jesus, não deixe que o diabo ganhe terreno sobre a sua alma em 2020. Use a sua autoridade espiritual para isso. Amém? Diga, eu tenho a mente de Cristo. Satanás, você não vai acessar a minha mente. A minha alma está guardada pelo Senhor. Satanás, você não vai acessar os meus sentimentos. Você não vai roubar o meu amor pelos meus irmãos. Você não vai roubar a minha humildade. Você não vai roubar o meu desejo de perdoar, de pedir perdão. Você não vai roubar a minha alegria. Eu não vou criar ressentimentos no meu coração por causa das mentiras que você está me sugerindo. Eu te repreendo em nome de Jesus. Você está entendendo, irmão? Essa atitude corajosa, essa atitude, sabe, consciente, que a gente precisa ter em 2020, ao usar a nossa autoridade espiritual. Porque a verdade é que muitos de nós ainda não aprendemos a discernir esses momentos e esses tipos de oração, de que devemos lançar mão. Porque quando somos afrontados pelas trevas, oramos a Deus, quando na verdade a autoridade para bloquear a obra das trevas está conosco, em nossos lábios. Você entende? A gente às vezes ora pedindo para Jesus fazer aquilo que a gente deveria fazer. Às vezes a gente ora pedindo para Jesus nos dar aquilo que Ele já nos deu. E aí Jesus fica assim, você pegou ou não pegou, cara? Você tem ou não tem? Você entendeu ou não entendeu? Você entende? Efésios capítulo 3, versículo 1. Diz, graças a Deus que em Cristo Jesus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Que bênção mais você quer, irmão? Que não esteja incluída nisso aí? Toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Senhor, me abençoa, mais? Não dá. Eu já te abençoei com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E às vezes está orando orações que não vão ser atendidas. Porque quando na verdade o que nós deveríamos fazer não era orar ao Senhor. Ou não é orar ao Senhor. É dar ordem ao caos pela autoridade espiritual que a gente tem no nome de Jesus. Amém, irmão? Eu me lembro que, eu não sei se foi ano passado, um ano retrasado, todo ano a gente tem uma temporada de jejum e oração, onde a gente abre a igreja todos os dias, e a igreja vem orar em turnos de oração, em jejum. E a gente sempre tem muitas experiências legais nessas temporadas de jejum e oração. E eu me lembro que bem aqui perto da gente tinha um lugar, descendo ali o posto BR, um lugar onde tinha muito lixo, um lugar onde tinha muito entulho, um lugar onde as pessoas... Era um negócio horrível, porque era um lugar de passagem, muitas pessoas passavam ali o dia inteiro de carro. E um dia a gente passando, e a gente vendo aquilo ali, a gente trouxe esse motivo de oração para a nossa temporada de jejum e oração. E a gente começou a orar, e a gente começou a dar ordem ao caos em nome de Jesus. Satanás, você não vai fazer desse lugar um lugar feio. Satanás, você não vai fazer desse lugar um lugar sujo, um lugar fedorento. Porque a igreja de Jesus está aqui. Porque nós temos autoridade espiritual no nome de Jesus. E nós damos ordem ao caos agora. Nós começamos a orar, começamos a profetizar uma mudança de circunstâncias. Irmãos, no fim da temporada de jejum e oração, a Conlube passou lá. No último dia, a Conlube passou lá, limpou o lugar. O dono do lugar recapeou a calçada, pintou o muro. O outdoor feio que estava lá caído, arrancaram, deixaram bonitinho. Foi coincidência? Qualquer um diria que é coincidência. Um filho de Deus, não. Você entende, irmão? Você tem muitas experiências como essas para contar. Pequenas, outras nem tão pequenas assim. Você sabe do que eu estou falando. A questão é que, às vezes, a gente fica, assim, um tanto quanto sem jeito, a gente fica... sei lá, a gente fica meio lerdo. E a gente deixa Satanás ir ganhando terreno na nossa vida. Você quer um 2020 de expansão, irmão? Amém? Você quer um 2020 de expansão em todas as áreas da sua vida? Use a sua autoridade espiritual, use o nome de Jesus, não deixe o diabo ganhar terreno na sua vida de forma passiva, de forma covarde, por favor.
Não seja tímido para usar o nome de Jesus e a sua autoridade espiritual, irmão. Amém? No reino de Deus, Satanás e os demônios devem se submeter ao poder e à autoridade do nome de Jesus. Por isso eu digo a você em 2020, use a sua autoridade espiritual sem medo e sem moderação contra as obras das trevas. E você viverá um ano glorioso e vitorioso para a glória de Deus. Amém? Você pegou isso aí? Diga amém. Terceiro princípio, para um 2020 de expansão. Lidere. Diga para o irmão do seu lado, lidere. Lidere. Olha o que diz a Bíblia em Mateus capítulo 5, do versículo 13 ao 16. Jesus disse: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Uau! Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Lemos também em Mateus 28, 16 ao 20, os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte em que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Qual a correlação entre essas duas passagens? É essa. Assim como todos nós fomos comissionados a desfazer as obras das trevas pela autoridade que era o nome de Jesus, também fomos comissionados a discipular as nações em nome dele. Diga comigo, discipular nações. Isso fala de incidência. Isso fala de influência. Fomos criados por Deus para liderar a criação, irmão. Está no DNA do homem criado a liderança do mundo. Você volta para Gênesis. E quando Deus cria o homem e a mulher, a palavra de Deus diz que Deus abençoa o homem e a mulher. E diz para eles assim: agora vocês... Me fugiram as palavras. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Gênesis capítulo... Não precisa abrir não, vou ler para você. Aqui, Gênesis 1, 27. Criou Deus, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou, eles disse. Irmão, isso está lá em Gênesis. O homem acabou de ser criado, a mulher acabou de ser criada. Olha o que Deus disse para eles. Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Encham, subjuguem, multipliquem. Isso é liderança, irmão. Fomos criados para liderar a criação. Você precisa se apropriar da sua influência espiritual em 2020 para que a sua expansão aconteça. Amém, irmão? Porque a sua expansão não vai acontecer como num passe de mágica. Deus não é mágico. Deus não realiza mágica na vida dos seus filhos. Embora Ele faça muitos milagres, eu tenho dito aqui que nunca foi sobre Deus fazer por nós apenas. Sempre foi sobre Deus fazer conosco. Amém? Deus quer trabalhar conosco. Então, nós precisamos entender isso. Precisamos entender que Ele nos deu influência, Ele nos deu autoridade e influência para liderar a criação. E nós precisamos nos apropriar disso. O que acontece é que com o pecado o homem perdeu essa capacidade de liderar para a vontade de Deus. E o que aconteceu? Satanás tomou a autoridade que o homem perdeu no Éden por causa do pecado e passou a governar a terra para a destruição de todas as coisas. Até Cristo. Na cruz de Cristo, todos nós fomos redimidos do poder das trevas e reposicionados. Uau! Reposicionados para liderar a criação na vontade de Deus. Amém, irmão? Você entende a magnitude disso, irmão? Você entende a amplitude disso?
Não se engane. No reino de Deus, todos os filhos de Deus, todos, desde o menor ao maior, todos os filhos de Deus estão habilitados para liderar em nome de Jesus. E é nossa responsabilidade crescer e aumentar a nossa influência para liderarmos segundo Deus, de acordo com a sua vontade. Amém, irmão? Então renove a sua mente constantemente na palavra. Deixe que o poder da palavra do Senhor transforme você à imagem de Jesus. Seja corajoso para se levantar, para falar, para apontar direção. Com amor e sensibilidade, brilhe a luz de Jesus que você carrega por meio das suas boas obras. Para que os que passarem por sua vida glorifiquem a Deus por sua causa. Não foi isso que Jesus disse? Não se acende uma candeia e coloca ela debaixo da mesa. Não. Se coloca no lugar apropriado. Para quê? Para que ela ilumine. Foi Jesus que disse. Para que ela ilumine a todos os que estão na casa. Amém, irmão? Você é uma luz acesa por Jesus no meio da sua família. Você é uma luz acesa por Jesus no meio dos seus colegas de trabalho. Você é uma luz acesa por Jesus no meio da sua vizinhança. Você é uma luz acesa por Jesus para todos aqueles que passam pela sua vida todos os dias. Para que eles sejam iluminados. Para que eles entendam a direção a ser seguida. Para que eles percebam a sua condição sem Deus. Para que eles tenham uma referência. O apóstolo Paulo vai dizer aos Filipenses que nós devemos viver como luzeiros. Eu amo essa palavra, ele diz, nós devemos viver como luzeiros no meio dessa geração corrompida. Por que eu amo essa palavra? Porque ela é colocada dentro de um contexto de quem está navegando no mar naquela época. Os navegantes só tinham as estrelas para se orientarem, para saberem para onde eles iam. Então eles olhavam as estrelas brilhando, nós precisamos ir para lá, ou nós precisamos ir para cá, porque essa ou aquela é a nossa direção. Então Paulo diz assim, vocês precisam ser como luzeiros, estrelas acesas no céu, brilhando a luz de Jesus para dar direção ao homem perdido. O que é isso, irmão? Liderança. Amém? Liderança. Lidere a criação, lidere o seu mundo particular. Amém, irmão? Não se esconda, não fuja, peça a palavra. Ofereça uma oração. Ofereça-se para resolver um problema. Eu amo isso, irmão. Quando a gente começa a resolver os problemas dos outros, Deus resolve os nossos. Amém? Não que nós não tenhamos responsabilidade. E não que nós não tenhamos que trabalhar para resolver os nossos problemas. Mas, sabe, quando a gente é generoso para resolver os problemas do mundo, Deus nos dá retaguarda e nos ajuda a resolver os nossos de maneira muito mais fácil do que se estivéssemos emperrados nos nossos próprios problemas tentando resolver a nossa vidinha. Você entendeu isso? Então vá, lidere, se posicione, se levante, diga, estou aqui, peraí. Não, é essa bagunça aqui não, tem um filho de Deus aqui, peraí. Você entendeu isso, irmão? Por favor, precisamos amadurecer. Queremos ser uma igreja madura. Não podemos mais ser uma igreja de crentes que se escondem. Você entende? Não, deixa as pessoas saberem que eu sou crente assim. Um dia elas vão saber. Sabe como é que eu anunciei na faculdade? Quando eu comecei a faculdade, eu anunciei na faculdade que eu era crente. Depois eles souberam que eu era pastor, mas eu anunciei na faculdade que eu era crente orando por um enfermo e ele ficou curado. Na mesma hora. A partir dali todo mundo já sabia que eu era crente. E aí depois eles souberam que eu era pastor. Anuncie, irmão, o reino de Deus chegou. Amém? O reino de Deus chegou. Jesus disse para os discípulos, olha, quando vocês forem, isso está lá em Lucas 10. Vocês forem curem os enfermos, expulsem os demônios e anunciem, é chegado o reino de Deus. Em 2020, irmão, se você quer ser expandido dentro para fora, e se você quer que todas as áreas da sua vida sejam expandidas, você não pode se esconder, você precisa se levantar e dizer, aqui está o embaixador do reino de Deus. O reino de Deus está comigo, e onde eu estou, o reino de Deus também está. E olha que incrível, a palavra de Deus diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então o que acontece? Onde você chega, o reino chega com você. E onde o reino chega, irmão, onde a tristeza, a alegria precisa reinar. Onde a injustiça, a justiça precisa reinar. Onde a ansiedade, onde a depressão, onde a falta de paz, a paz do reino precisa reinar. Volta e meia, a gente ouve uns tiros por aí, lá de casa eu digo, Senhor, eu libero a paz do reino agora sobre o Chapadão. Eu libero a paz do reino sobre as nossas ruas. Você imagina, irmão, se toda a igreja de Jesus que vive aqui faz isso todos os dias. Os caras vão começar, não vai conseguir apertar o gatilho mais. Não, a igreja está aqui, o reino de Deus está aqui. Não.
Teve um dia que eu fiquei, irmão, e não me importei não, fiquei, sei lá, deve ter ficado uns 40 minutos. A paz do reino chegou, eu libero a paz do reino, pá, 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 pá. Eu libero a paz do reino aqui, pá, pá. Não, você não está me ouvindo? Não, peraí, vou pro terraço, estendi as mãos, a paz do reino chegou, todo tiro vai parar, todo tiroteio vai parar agora, ninguém vai morrer de bala perdida, não haverão mortes hoje, essa manhã na Pavuna, o reino de Deus chegou. Você entende, irmão? A gente não pode, com todo o amor do meu coração, sabe, mas eu preciso usar essa expressão aqui, porque eu não encontro uma melhor agora, mas a gente não pode ser crente frouxo. Você entende? Às vezes a gente é crente muito frouxo, muito assim. Se levante, irmão. E olha, isso não tem a ver com a sua personalidade não, tá? Você pode ser aquele cara mais fleumático, você pode ser aquela pessoa mais tranquila, mas consciente da sua autoridade espiritual, irmão, demônio não tira farofa com você não. Amém? Consciente da sua autoridade espiritual, demônio nenhum brinca com a sua vida não. Pode ser calminho, irmão, mas quando mexe com o filho de Deus tem que virar um leão, irmão. Quando Satanás abusa contra os planos de Deus, você tem que virar um leão. Quando Satanás abusa contra os seus filhos, contra a sua família, contra os seus negócios, você tem que virar um leão, irmão. Você entendeu? Então, em 2020, para você expandir, você precisa liderar, você precisa se levantar, você precisa botar a cara. Por favor, bota a cara lá. Tem filho de Deus aqui, tem reino de Deus aqui. Você quer ver as pessoas te respeitarem, irmão? Cura logo o enfermo. Cura logo o enfermo. Tem alguém doente aí? Vem cá que eu vou fazer uma oração por você. Puf. Ore por alguém, ofereça o ombro para alguém, libere uma palavra para alguém. Tinha dia que eu ia zaralhado para a faculdade, eu falava assim, eu ia pelo meio do caminho e falava, Senhor, me dá uma palavra profética agora, Senhor, me revela o coração dessas pessoas. E eu chegava lá, orava por um, orava por outro, conversava com as pessoas, aconselhava as pessoas. Irmãos, eu consegui, com a graça de Deus, impedir que uma colega minha se suicidasse. Porque, escute isso. No dia que ela queria se suicidar, ela chegou na faculdade me procurando. Você entende isso, irmão? Você entende isso, irmão? Daniel, preciso falar com você, Você conquista o direito de ser ouvido quando você vive como filho legítimo de Deus, quando você se apropria da sua identidade e da sua autoridade espiritual. Jesus disse, vocês são sal da terra. Amém, irmão? Mas não é para ser aquele crente chato, não é para ser aquele crente xiita, não é para ser aquele crente maluco, não. Viva a sua vida, faça as suas coisas, mas posicione-se na sua autoridade espiritual. Amém, irmão? Porque o crente chato é que nem... Jesus disse, vocês são sal da terra, mas o crente chato pega o sal, joga o sal no olho da outra pessoa, né? Não, o sal serve para quê? Para dar sabor. Tem aquele cara da internet que joga o sal assim na carne? Dá um saborzinho na carne ali, pá. Aí eles vão comer a carne, vão ficar com sede. Opa, eu tenho a água da vida também. Espera aí, vem cá. Viva, lidere. Em nome de Jesus. Amém, irmão? Não vamos cruzar os braços enquanto Satanás destrói a vida daqueles a quem Deus nos deu para influenciarmos. Sejamos bons embaixadores do reino de Deus, reconciliando os homens com Ele por meio de um estilo de vida de liderança e influência, em amor, para que o direito de ser ouvidos nos seja dado, a fim de pregarmos as boas novas do reino de Deus. Você é um líder para a sua geração, não importa a sua idade. Você é muito novo ou mais novo aqui, até o mais idoso aqui. Se você está vivo e é um filho de Deus, você é vivo, você é um filho de Deus e está vivo para liderar a criação. Amém? Amém, irmão? Diz para o irmão do seu lado aí, você é um líder. Você é um líder. Então aumente a sua influência, deixe Deus usar a sua vida para mudar o mundo, para mudar o seu mundo. Amém? Viva como um legítimo filho de Deus, use sua autoridade espiritual, lidere. Quarto e último princípio para um 2020 de expansão. Eu adoro esse. Dê extravagantemente. Calma, irmão, não vou tirar a oferta de novo, não. Dê extravagantemente. Extravagantemente. Para experimentarmos todo o bem do Senhor e as bênçãos do reino em 2020, precisamos nos comprometer com a generosidade como parte do nosso estilo de vida. Amém?
Romanos 5,5 diz: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Quantos tem o Espírito Santo aqui? Nós lemos que o amor de Deus está em nós, na pessoa do Espírito Santo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Ele nos deu a capacidade de amar como Ele ama. Ah, não, mas era Jesus, né, Daniel? Você sabe, era Jesus. Não. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus é o Espírito que está em nós. O mesmo Espírito que ressurgiu Jesus dos mortos é o Espírito que está em nós. E ele disse: o amor de Deus Paulo disse, o amor de Deus foi derramado nos seus corações por meio do Espírito Santo. Então o Espírito Santo nos capacita a amar como Deus ama. E não apenas isso, Ele espera que o seu amor seja manifestado no mundo através de seus filhos. E olha que interessante, quem ama, dá. Quem ama, dá. E Deus amou tanto o mundo que deu. Então essa expressão, Deus amou tanto, ela foi usada aí porque não havia uma palavra para qualificar o amor de Deus, o tamanho do amor de Deus, a intensidade do amor de Deus. E o que a Bíblia diz é que Deus amou tanto que Ele não se aguentou. Ele não se aguentou, o que Ele fez? Ele deu. A maior expressão de amor que existe é dar. Amém, irmão? A maior expressão de amor que existe é dar. Se você diz que ama sua esposa, mas não dá um presente para ela, não leva ela para jantar, não compra flores, não faz um agrado, irmão, você não ama coisa nenhuma. Se você diz para o seu marido que o ama, mas não dá um presente, não faz uma surpresa, irmão, irmã, você não ama coisa nenhuma. Porque quem ama dá. Amém? Quem ama dá. Simples assim. Se nos amamos uns aos outros, precisamos aprender a ser generosos e dar como Jesus nos deu. Então em 2020 você precisa dispor o seu coração diante de Deus para dar mais do que você deu em 2019. Amém, irmão? Eu sempre digo aqui, na hora dos dízimos e ofertas, que a generosidade não é um valor que deve ser associado apenas às nossas finanças. Porque a gente fala de generosidade na hora dos dízimos e ofertas, aí as pessoas pensam que é para ser generoso só nos dízimos e nas ofertas. Não. A generosidade é um valor que deve permear todo o nosso modo de viver. Amém, irmão? Você deve ser generoso para usar a sua influência. Você pode me ajudar? Não, eu não posso. Mas eu sei quem pode. Espera aí que eu vou passar um telefonema. Você pode abrir essa porta para mim? Eu não posso, mas eu sei quem pode. Espera aí que eu vou ver se essa pessoa pode te ajudar. Você entende, irmão? Você tem dinheiro para me dar? Não, eu não tenho dinheiro para te dar. Mas o meu irmão do lado tem. Dá sua carteira aí. Tô brincando. Sabe, irmão, a gente precisa entender isso. Você precisa ser generoso com o seu tempo. Tempo para servir a Deus na casa do Senhor. Tempo para ouvir os irmãos. Tempo para participar de uma conexão. Esse ano, semana que vem, as conexões vão voltar bombando. Se você não está numa conexão, o que são as nossas conexões? Os nossos grupos familiares, os nossos grupos pequenos, discipulados, do bíblico, comunhão nos lares, toda semana. Tempo. Seja generoso com o seu tempo para ouvir os irmãos, para aconselhar os irmãos. Nesse dia que eu fiquei lá com a minha colega na faculdade, conversando com ela, irmãos, eu acho que eu perdi a hora. Eu fiquei assim, sei lá, fiquei muito tempo lá conversando com ela. Generoso, você tem que ser generoso, irmão. Você tem que ser generoso, você tem que ser mais generoso em 2020 do que você foi em 2019. Levar seu pastor para jantar fora, fazer um café para ele à tarde. Dar dinheiro, tempo, atenção, carinho, influência. Compartilhar a vida de Cristo que você carrega. Escute isso. Dê aos outros mais do que você espera receber. E receberá de Deus o que ninguém além dele pode lhe dar. Amém? Pegou isso? Dê aos outros mais do que você espera receber. E você receberá de Deus mais do que ninguém pode lhe dar. Então compartilhar com generosidade é o meio de Deus abençoar os seus filhos enquanto abençoam-se mutuamente. Eu adoro isso. Enquanto nós nos abençoamos, Deus nos abençoa. Amém? Eu abençoo você, você me abençoa, Deus abençoa nós dois. Você entendeu? É assim que funciona o reino. Só funciona assim, irmão.
Às vezes você vê um cara pedindo tanto a Deus uma determinada coisa, e a coisa não vem, o cara acha que Deus está de mau humor, o cara acha que Deus não está querendo ouvir a oração dele, o cara acha que Deus tem coisa mais importante para fazer. Mas se você vai investigar direitinho, você vai ver que o cara não é generoso com ninguém, o cara não dá nada para ninguém, o cara não faz nada por ninguém. O que é que Deus faça por ele? Você entende, irmão? Deus é tão bom e misericordioso que ainda assim às vezes ele faz. Mas a verdade é essa, que no reino de Deus a coisa funciona assim. Eu abençoo você, você me abençoa, Deus abençoa nós dois. Amém? Então a gente precisa entender isso. Deus sempre será visto e amado no outro. Deus sempre será visto e amado no outro. Portanto, precisamos dispor o nosso coração a ser liberais e a dividir com o outro o que Deus está nos dando. Amém, irmão? Por favor, quanto mais nós damos, mais nós recebemos de Deus. Esse é o princípio da caixa d'água. Uma caixa d'água só pode ser cheia de novo depois que ela fica vazia. E a caixa d'água, depois que fica vazia, ela começa a ser cheia. E quando ela atinge o ponto em que ela não pode mais ser cheia, o que acontece? A bomba trava o enchimento da água, o enchimento da caixa. É ou não é? Não pode entrar mais água. Por quê? Porque a caixa já está cheia. E assim é a vida de muitos crentes. Os crentes já estão cheios de tudo que Deus pode dar. Estão pedindo mais, mas não liberam aquilo que Deus já deu. Não abrem espaço para mais. Amém? Então você tem que esvaziar a caixa para Deus encher ela de novo. Você não pode pedir a Deus 1 litro se você dá uma medida de 200 ml. Por isso que Jesus disse, olha, deem e generosamente vos darão. Boa medida, calcada e transbordante vos darão. Por quê? Porque com a medida que vocês medirem, vocês também serão medidos. Jesus estava falando isso no contexto de julgarmos uns aos outros. Então ele estava dizendo, olha, você não pode julgar o seu irmão porque você pode acabar sendo julgado também. Mas esse é um princípio espiritual que pode ser aplicado para várias situações e para várias áreas da nossa vida. A medida que eu dou é a medida que é cheia. A medida que eu apresento a Deus é a medida que é cheia. Então eu não posso dar a Deus um copo de 200 ml e pedir 1 litro, ele não vai dar. Você entende? Por quê? Porque no reino de Deus não há desperdício. Todo transbordo de Deus na nossa vida é para abençoar os outros. Então se não for para abençoar os outros, Deus não vai dar. Sabe por que ele faz isso? Porque ele te ama. Porque um pai quando ama diz sim, mas um pai quando ama também diz não. Um pai quando ama dá, mas um pai quando ama também não dá. Quantas coisas eu quis receber do meu pai, dos meus pais, e eles não me deram. Porque eles eram maus? Não, pelo contrário, se eles tivessem me dado, talvez eu não estaria aqui. Mas porque eles me amam, eles não me deram. Então Deus opera da mesma forma. Então, nós precisamos dar extravagantemente para um 2020 de expansão, irmão. A gente está falando de expandir, a gente está falando de aumentar a medida. Olha aí, expandir, aumentar a medida. Aumentar a medida para que venha mais do Senhor sobre nós. Mas para que venha mais do Senhor sobre nós, essa medida que a gente vai aumentar, precisa liberar aquilo que a gente já tem. Ninguém, você já ouviu essa frase, né? Ninguém tem tão pouco que não possa ajudar a ninguém. E ninguém tem tudo que precisa que não precisa ser ajudado por ninguém. Então todos nós podemos e devemos servir uns aos outros com generosidade. Amém? Eu falei, né? Você quer ser respeitado? Chega logo, cura um enfermo. Você quer ser respeitado, irmão? Chega logo e divide o que você tem. Chega logo e compartilha o que você tem. Seja bom, seja generoso, seja amável. Paulo fala que a amabilidade de vocês seja conhecido de todos. Fala para os filipenses. Amabilidade, capacidade de ser amado. Capacidade de ser amável. Né? Você é tão amável, você é uma pessoa tão desejada, tão querida. As pessoas abrem as portas, as pessoas querem ouvir, as pessoas querem estar perto. Em 2020, certa vez eu ouvi isso de um amigo, achei isso uma barata. Em 2020, seja um crente atraente, não seja um crente repelente. Né? Tem o crente atraente, tem o crente repelente. O crente repelente é aquele crente, caraca, o crente chegou. O crente atraente, não, opa, chega aí, irmão. Mas não é crente bananada não, irmão. Crente a vera, crente maneiro, crente legal. Mas é amável, é legal, quer estar perto, todo mundo quer estar perto dele. Aquela pessoa desejável. Que em 2020, todos nós, individualmente ou coletivamente, vivamos como filhos amados de Deus, desfrutando do seu amor. Michel de Louvor, vem para cá. Que o Senhor nos faça experimentar o seu amor e cuidado como nunca antes. Que sejamos corajosos para usar a autoridade espiritual que nos foi dada no nome de Jesus. E ordenar o caos da nossa vida. E ordenar o caos à nossa volta. E desfazer as obras do diabo.
Ou a gente acredita nisso, irmão, ou a gente não acredita em nada. Você entende? A gente não pode recortar da Bíblia aquilo que é conveniente à nossa fé. A palavra de Deus é toda, a Bíblia é toda a Bíblia é a palavra de Deus. Paulo disse a Timóteo: toda a Escritura é inspirada por Deus, toda a Escritura. A mesma Escritura que diz que Deus é bom, é a Escritura que diz que a gente precisa viver uma vida de renúncia e tomar a nossa cruz. A mesma Escritura que diz que nós temos a autoridade espiritual, a Escritura que diz que se nós não renovarmos a mente, nós não experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então você vê, irmão, ela corta de todos os lados. A gente não tem para onde correr, a gente não tem para onde fugir. Então a gente acredita nisso, ou a gente não acredita em nada. Jeremias 29:11 diz, as palavras do próprio Deus ao povo de Israel por meio do profeta Jeremias: sou eu quem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de bem e não de mal. Foi Deus que disse isso, irmão. Ah, Daniel, mas está no Novo Testamento, não importa. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Em Hebreus, o escritor dos Hebreus vai dizer: porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, será o mesmo para sempre. Aquilo que ele disse há 2000 anos atrás na antiga aliança vale para nós hoje. Mesmo na nova aliança nós ainda usufruímos de promessas que foram feitas lá na antiga aliança, porque ele é o mesmo, ele não muda. E ele disse: sou eu quem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de bem e não de mal, pensamentos para dar a vocês esperança. 2020 tem que ser um ano de esperança, irmão, porque ele é o melhor ano da sua vida. Amém? A vereda do justo é como a luz da aurora. Sua aurora tem que brilhar mais amanhã do que hoje. Que estejamos imbuídos desse senso de responsabilidade global com a influência que nós carregamos. Irmão, por favor, em 2020, encontre algo de útil para fazer com a sua rede social. Pare de ficar futucando a vida dos outros. Crie uma página, crie um projeto, fale de Jesus, defenda uma causa, faça alguma coisa. Mas não fica aí, sabe? Você vai olhar lá o mostrador do seu celular para dizer quanto tempo você passou em determinado aplicativo. Você vai ver que você gastou horas e horas e horas no Instagram, no Facebook, não fez nada de bom para ninguém lá. Fulano foi em tal lugar, tomou tal bebida, vestiu tal roupa, e daí? Faça alguma coisa com a sua rede social, irmão. Libere uma palavra profética todo dia. Abençoe a vida dos seus amigos lá. Faça alguma coisa. Mas precisamos estar imbuídos desse sentimento de responsabilidade global que temos como filhos de Deus, de liderar a criação. Todas as coisas criadas estão sujeitas aos filhos de Deus. Por isso Paulo disse: olha, a criação. Paulo disse: não são as pessoas, ou não é determinada região, não, a criação. Isso inclui a nós e a todas as coisas criadas por Deus. Toda a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus com expectativa. Por quê? Porque toda a criação espera que com os filhos de Deus venha também a redenção de todas as coisas, pela pregação e pela manifestação do poder, do amor e da graça de Deus que está em nós, que nós carregamos. Então nós não podemos ir para o túmulo com isso, irmão. Você entende? Eu não sei você, eu não vou para o túmulo, eu vou ver Jesus voltar, porque eu estou novo pra caramba. Mas você não pode carregar isso com você, sem liberar isso para as pessoas à sua volta. Isso é negar o propósito da sua existência. Isso é viver por qualquer outro motivo que não seja o motivo pelo qual Deus criou você para viver. Você tem responsabilidade com a terra, você tem responsabilidade com o mundo, você tem responsabilidade com as pessoas à sua volta que estão morrendo sem Cristo. A ele que vai para a igreja, ele que entrega a vida dele a Cristo. Não, você que vai lá e prega o evangelho para ele. Paulo disse: pregue a tempo, pregue a fora de tempo também. Eu não vou esperar a melhor hora. A melhor hora é a hora da sua fé, irmão. Tá com fé, levanta, vai lá e faz. Eu nunca mais me esqueço disso. Um dia a gente acabou, eu era adolescente, e um dia a gente acabou o culto, domingo à noite aqui na igreja. Meu pai saiu de terno e gravata ali no pátio da igreja. A gente estava naquela bagunça boa ali, cantina e não sei o que. E ali na praça tinham 3 ou 4 garotos fumando maconha. Do nada ele tirou o paletó e saiu para o meio da praça. Abraçou os 4, orou com ele. Nos 4 dias, no domingo seguinte, os 4 estavam na igreja aceitando a Jesus. Só porque alguém foi lá, abraçou e orou. Você faz isso, você ganha seu irmão, você ganha sua irmã, você ganha seu pai, sua mãe, você ganha seu amigo. Nós temos responsabilidade com esse mundo em que nós vivemos, irmãos, porque nós carregamos a influência do reino. Amém? Então administre a sua influência e lidere para a glória de Deus. Qual é o seu mundo particular? Qual é a sua tribo? Qual é a nação para onde Deus está te enviando?
Você não precisa ir para o Congo, você não precisa ir para a África, você não precisa ir para o Nepal, para a Nigéria. Discipular as nações é discipular as tribos a que pertencemos. Você é responsável por pessoas pelas quais eu não posso me responsabilizar. Amém? Veja bem, a salvação ela é individual e cada um é responsável pela sua própria salvação. Mas a responsabilidade de oferecer a salvação e de manifestar o amor de Deus é nossa. Você entendeu? É nossa. Então qual é a sua tribo? Qual é o grupo de pessoas que eu não posso ir lá evangelizar, que eu não posso ir lá e manifestar o amor de Deus, ser generoso para elas? Porque ele é o seu grupo, ele é o seu mundo particular. Faça alguma coisa, por favor, crente. Vamos expandir, estamos só no primeiro domingo do ano. Ainda há muitos dias pela frente, 300 e alguma coisa, 360 alguma coisa. Não fechamos 10 dias ainda. Vamos com tudo. Vamos fazer desse ano o melhor ano das nossas vidas, irmãos. Porque se a gente sentar e cruzar o braço, não funciona. Se a gente sentar, cruzar o braço e esperar que Deus faça, não funciona. Pensei em nada não, pense em algo bom aí pra gente cantar. Que todos nós sejamos espelhos do nosso Senhor Jesus, através de um estilo de vida de generosidade, compartilhando sem moderação aquilo que Deus tem nos dado, para que o amor e a graça de Deus sejam manifestas no mundo, no nosso mundo, por meio das nossas mãos. Sabe, irmão, consertar um telhado, consertar um encanamento, varrer uma calçada, isso tudo pode ser um elemento disparador da salvação de alguém, irmão. Faça alguma coisa, reparta o que Deus está lhe dando. Meu desejo de oração para nós, irmão, nesse primeiro domingo do ano, é que todos nós sejamos ricamente abençoados pelo Senhor Jesus. Que a minha vida, a sua vida, as nossas famílias prosperem e deem certo em tudo que o Senhor nos permitir realizar. Amém? Que a nossa família de fé cresça, frutifique para a multiplicação. Que sejamos ainda mais espiritualmente vibrantes, familiarmente acolhedores, socialmente relevantes. Que 2020 seja o ano da nossa expansão, o melhor ano das nossas vidas. Amém? Amém, irmão? Sabe, meu desejo é que você saia daqui nessa noite hoje aceso. Sabe, se havia alguma centelha aí, eu espero ter jogado um pouco de gasolina nessa centelha. Porque, como eu disse, no reino de Deus é assim que funciona. Nós abençoamos os outros com as bênçãos com as quais nós já fomos abençoados. Abrimos a caixa d'água e esvaziamos a caixa d'água, e Deus nos enche de novo. Deus nos abençoa de novo. Deus nos dá mais do que nós tínhamos. E assim nós vamos sendo expandidos, vamos sendo expandidos, vamos sendo expandidos. Amém, irmão? A vida além de você mesmo. A vida além dos seus próprios problemas. A vida além das suas próprias desilusões, frustrações. Sacode a poeira e levanta, irmão. Olha para o alto. Sabe o que ficou para trás? Ficou para trás. Foi isso que Paulo disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, decididamente, resolutamente, alegre, confiante, sabendo que Deus é poderoso para cumprir a sua palavra. É assim que a gente tem que viver o nosso 2020. É com essa expectativa que a gente tem que viver o nosso 2020, deixando que o Senhor, pelo poder do Espírito Santo, construa em nós a sua boa obra. Sabe, Paulo vai dizer que nós somos edifício de Deus. Deus está trabalhando num edifício. Deus está trabalhando numa casa espiritual. Ele está construindo a nossa casa espiritual. Nós somos essa casa. Mas sabe, deixa eu te dizer uma coisa: Deus só pode construir a sua casa espiritual com o material que você dá para Ele. Se você não entregar o material, a obra não anda. Não é assim que funciona, irmão. Você começa uma reforma na sua casa, acabou o dinheiro, para o telhado pela metade. Então a gente manda o material e Deus realiza a sua obra. Qual o material que a gente vai mandar? Fé. Qual o material que a gente vai mandar? Confiança. Qual o material que a gente vai mandar para Ele? Esperança, expectativa. Qual o material que a gente vai mandar para Ele? Alegria. Qual o material que a gente vai mandar para Ele? Ânimo, positividade. Qual o material que a gente vai mandar para Ele? Amor pelas Escrituras, amor uns pelos outros. Qual o material que a gente vai mandar para Ele? Generosidade. E Ele vai construindo, e Ele vai construindo, e Ele vai edificando a sua obra, até que estejamos prontos para o dia de Cristo. Jesus está voltando, irmão. E eu quero que quando Ele volte, Ele encontre a minha vida como um belo prédio, acabado, construído, realizado pela sua própria mão. Eu
quero que Ele encontre a sua vida assim também. E se você deseja isso, você vai ficar de pé, porque a gente vai cantar isso junto agora. Vamos juntos, vamos juntos.